ano de 1979, ia ao ar um episódio de estreia do programa Sem Limites. Esse programa Sem Limites ele funcionou durante alguns episódios dentro do Fantástico, exibido pela Rede Globo, e em abril de 95, esse episódio foi ao ar e quem foi o âncora, né, desse episódio, quem realizou a apresentação, né, e narração dos casos foi o Lima Duarte. Esse caso ele aconteceu na cidade de Barbacena, fica próximo a Belo Horizonte, cerca de 2h40 de BH. E esse caso aconteceu com o José Tadeu Alves. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Em agosto de 79, ele morava em Barbacena, Minas Gerais. E ele conta que naquele ano, durante uma noite, estava na casa da sua namorada, à época, quando disse que sentiu uma estranha vontade de sair de casa. Vocês já viram isso em algum lugar? Já em algum outro caso? Já ouviram falar de uma sensação dessa, né? Aquela sensação estranha de chegar e olhar pela janela ou ir até o quintal. Esse impulso, né, que vem do nada. Ele sentiu que como alguém o chamasse, né? Ele sentiu um chamado para ir até a parte externa da casa. No entorno da residência havia um terreno grande e algo lhe dizia que ele tinha que ir até os fundos da propriedade, onde tinha uma horta. Tinha um milharal, tinha uma área com plantações, né, nesses fundos da propriedade. Chegando lá, ele disse que sentia que algo diferente estava no céu. Segundo ele, o céu nesse dia estava bastante estrelado e ele notou um brilho diferenciado em uma das estrelas, que era um brilho que ele sabia que não era de uma estrela, mas também não sabia o que era. E esse brilho começou a se mover e sobrevoar essa região. Segundo o Zé Tadeu, era uma luz alaranjada, né? E o formato lembrava de uma lua cheia. E aquela luz, durante alguns instantes, se apagava e quando se acendia, novamente já estava em outro lugar, né? Então ela se movia ou ela teleportava, literalmente, e alterava de lugar. Aquela luz, segundo ele, ficou pairando acima dele por tempo indeterminado e no momento em que ele conseguiu recuperar seus movimentos, ele se jogou no chão. Ele caiu de frente, digamos assim, né? E quando ele conseguiu, ele estava paralisado. Nesse momento ele já estava paralisado. Quando ele conseguiu se mover, ele só conseguiu cair para frente. Ele caiu de cara no chão, né? E ele conseguiu se contorcer até ficar em posição fetal. E segundo ele sentiu o seu corpo ficar dormente. E nesse momento ele perdeu os sentidos. Segundo Zé Tadeu, ele fala que parecia que alguma coisa gelatinosa tinha tocado a seu corpo e essa é a última coisa que ele se lembrava antes de ficar desacordado. E ele não sabe dizer quanto tempo exatamente ele ficou ali até acordar. Se lembra apenas de ter dado um grito como se alguma coisa, né, gerasse um medo muito forte ou ele estava com um medo muito forte nesse momento. Foi quando ele percebeu que os seus ouvidos e narinas sangravam. Então, nesse momento, ele percebeu que tinha um sangramento ocorrendo ali, né, nas cavidades, né, da narina e ouvidos. Então, ele conseguiu se levantar lentamente e, nesse momento, ele viu que também tinha ferimento nas pernas. Então, nesse momento, ele já tinha uma mobilidade, ele conseguiu correr de volta para casa onde estava, né, a casa da sua namorada. E a gente tem também o relato da época, né, da Marileia, que era a Marileia Martins, que era a namorada dele na época, que morava na casa. E segundo ela, quando ele entrou, ele estava muito pálido e assustado. E realmente, né, ficou aquela impressão que uma coisa anormal tinha acontecido, né, uma coisa bem estranha tinha acabado de acontecer. E assim que possível, Tadeu decidiu procurar um médico para saber se ele teria algum problema, né, que poderia gerar aquele sangramento. O que assustou ele naquele caso foi o sangramento, né? Mas, segundo ele, depois do exame médico, nada incomum foi identificado nele pelo médico.
Tadeu conta que nos dias seguintes coisas estranhas começaram a acontecer na sua vida. Ao redor dele, quando ele caminhava, as lâmpadas se acendiam e apagavam inexplicavelmente, como se tivesse alguma alteração de corrente elétrica sem que ele encostasse nelas. Futuramente, Tadeu conheceu um casal que acreditou na sua história e decidiram, ajudar como eles poderiam, tentar trazer alguma resposta para aquela situação dele, para aquela agonia. E também, nesse meio tempo, surgiu um convite para que ele se mudasse para Brasília. Lá ele teria aulas de arte e ia continuar procurando respostas para o que ele tinha acontecido com ele. E nesse meio tempo, ele acabou conseguindo um estágio no Senado Federal, e posteriormente ele foi efetivado. Quando a matéria foi ao ar no ano de 95, ele já era funcionário federal. Então, no decorrer, entre 79 e 95, ele já tinha feito essa migração para Brasília, já tinha feito estágio no Senado Federal, já tinha conseguido ser efetivado e já era um funcionário federal. E durante esse período ele continuou em algumas reuniões, com esse casal. Esse casal apresentou para ele pessoas do cenário ufológico, locais onde ele poderia obter respostas. Então ele já teve uma trajetória ao longo desse período, até a matéria ir ao ar no ano de 95. E durante a busca dele de tentar entender o que tinha acontecido em Brasília, ele teve contato, uma das pessoas que ele foi levado a conhecer foi o general Moacir Uchoa, o General das Estrelas. Então ele teve conhecimento de outros relatos parecidos com o dele, e teve conhecimento também que a teoria de que tudo que ele viveu seria relacionado a seres de outro planeta. Então ele passou a integrar efetivamente grupos de estudos ufológicos, dedicando tempo real de sua vida ali, para tentar entender melhor o que ele tinha passado e o que poderia extrair dessa experiência. No ano de 88, praticamente 10 anos depois, novamente teve um caso que aconteceu com o José Tadeu. Segundo ele, era noite e ele disse que sentiu uma forte dor de cabeça. E quando fechava os olhos, ele via 5 árvores e uma intensa luz entre elas. E mais uma vez sentia uma sensação de ir até o lugar, aquela sensação de se deslocar até um lugar específico que ele até então não conhecia, E segundo ele, era uma vontade voluntária ao mesmo tempo que não era. Então uma sensação bem fora do comum, digamos assim. Segundo ele foi pegar um táxi, e esse táxi que ele pegou, ele foi até um ponto afastado da cidade. E ele parou por intuição. E segundo ele, esse ponto era um local onde as margens da estrada tinha apenas um matagal. Então ele desceu do táxi, ele pagou o táxi adiantado e pediu o motorista do táxi que ele retornasse às 3 horas da manhã para buscar naquele mesmo local. Nesse momento, o motorista do táxi se afastou. Segundo Tadeu, ele entrou a pé e após alguns minutos de caminhada, ele percebeu que tinha alguma coisa iluminando o local. Era um feixe de luz que fazia movimentos leves, como se estivesse planando ali, dançando no ar. E após esse movimento, o objeto pousou e, segundo ele afirma que o objeto tinha 6 metros de diâmetro. Então, segundo ele, abriu uma porta nesse objeto. Uma porta se abriu e 4 seres com a descrição do que a gente conhece como Grey saíram desse aparelho e pareciam querer se comunicar com ele através de algum barulho parecido com um zumbido. Enquanto eles permaneciam próximo ao objeto, eles não se afastaram do objeto, digamos assim, eles fizeram um ficou próximo ao objeto, um se aproximou pelo lado direito, outro pela esquerda, enquanto o quarto ser se aproximava do José Tadeu com uma expressão de curiosidade, tentando entender o que estava acontecendo ali. Até que esse ser levantou o seu braço direito, como se estivesse cumprimentando, e o José entendeu literalmente como uma saudação, não como um movimento de agressão, Esse mesmo ser o convidou a entrar naquela luz com uma voz direta na mente do José Tadeu, no que a gente entende como telepatia. E sem saber o porquê, ele aceitou e entrou na luz, que
então adentrando naquele objeto. Então, segundo ele, a comunicação se deu o tempo todo por telepatia, e eles deitaram uma espécie de maca, enquanto se comunicavam entre eles por um zumbido. Esse zumbido também não é anormal da gente ver nos casos, não, né? Segundo ele, nesse momento ele recebeu telepaticamente a seguinte mensagem: nós nos conhecemos há muito tempo, desde antes da sua chegada a este plano, e há muito tempo estamos te observando. Nesse momento, então, o Tadeu perguntou se eles acreditavam em Deus, e um dos seres respondeu: somos partes da mesma criação, e tudo isso que você está vivenciando ainda está muito longe da compreensão da humanidade. Então, apenas pediu para que não o machucasse, como da outra vez, né, que ele ficou ferido lá, né, teve sangramento nasal e do ouvido. E nesse momento ele ouviu a frase: fique em paz. Então, passaram sobre o corpo dele uma espécie de aparelho que o fez sentir letárgico, mergulhando em um sono profundo, né? E algum tempo depois, ele acordou, se levantou, saiu do objeto, se despediu dos seres, que entraram no objeto novamente, e subiu rapidamente, desaparecendo ao céu. Segundo o Zé Tadeu, ele diz que permaneceu aproximadamente 2 horas e meia dentro do objeto. Calcula isso porque havia pedido, lembra do taxista? Ele tinha pedido que o taxista voltasse para buscar ele às 3 horas da manhã. E o taxista voltou. Quando ele saiu dessa área do Matagal e voltou para a estrada, o taxista chegou, né? E segundo ele, o taxista estava com um semblante assustado. E ele comentou com o Zé Tadeu que ele viu uma luz subindo rapidamente, subir para o céu, onde ele achou que era um grande helicóptero, né? Como se estivesse dando um rasante, que estava voando muito baixo e subiu de forma muito abrupta, muito acelerada. Então nós temos aí uma segunda testemunha que corrobora esse movimento da nave, né, aos céus, corroborando aí o caso do José Tadeu. Né, uma testemunha aí que era indireta, né? Ela ficou de transportar e depois de recolher, e nesse momento ele identificou, ele conseguiu ver a nave ainda subindo aos céus. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Então, galera, esse é o caso que eu queria trazer para vocês do José Tadeu Alves. É um caso muito legal. E, em sequência, eu vou colocar aqui o episódio do Fantástico, que passou na Rede Globo, né, em abril de 95, com a narração Lima Duarte, tá? Então eu vou deixar na íntegra e vou deixar o link também do meu canal no YouTube, que vai ter o vídeo lá para vocês verem, se vocês quiserem ver o vídeo do caso. Que passou no Fantástico, né, com o áudio, o vídeo da época, eu vou deixar linkado para vocês, beleza? Então, no mais, galera, eu só queria agradecer, muito obrigado. Esse é um caso curtinho, mas é muito legal. E o Zé Tadeu, ele ainda continua trabalhando, ele ainda é vivo, saudável. E tem uma entrevista bem legal dele também no podcast, no programa do YouTube do Projeto 93, que é uma entrevista atualizada com ele lá, que é bem legal também. Ele faz um movimento com cristais, que ele consegue fazer os cristais girar no corpo, acima do corpo de um amigo. Então ele desenvolveu poderes paranormais depois desse contato. Poderes, segundo ele, poderes de cura. Então ele tem algumas habilidades que são bem interessantes, né? O Zé Tadeu ainda é vivo, mora em Brasília, se não me engano, atualmente. E tem a possibilidade, né, da gente conversar com ele, interagir com ele ainda hoje em dia. Então é um caso muito legal para quem não conhece, né? Para quem já conhece, fica aqui o remember desse caso, que é um caso bem legal, ele merece um pouco mais de luz também. Então achei interessante trazer para vocês. E vou deixar tudo linkado aqui no final, inclusive o link do Apoia-se, né? Porque nós temos um grupo de apoiadores, que tem gente chegando lá toda semana, tá um grupo bem legal, só galera, gente fina e selecionada, que fica sabendo em primeira mão de tudo que acontece no cenário ufológico. Todas as notícias que a gente vai comentar nas lives à noite, ou nas redes sociais, elas chegam em primeira mão lá nesse grupo de apoiadores, beleza? Então, fiquem bem aí, fiquem com Deus e a gente se vê em breve. Valeu! Que tal viajar num disco voador, manter contato com ETs?
Lima Duarte estreia aqui no Fantástico apresentando histórias impressionantes, inacreditáveis, muito além da imaginação. A partir deste domingo, você vai conhecer comigo aqui no Fantástico o relato de gente que afirma ter passado por experiências extraordinárias. Pessoas que vivem num mundo sem limite. Este homem procura sinais no céu. José Tadeu Alves, mineiro, 36 anos. Hoje funcionário público em Brasília. Tadeu garante que há 15 anos mantém contato com seres extraterrestres. Ele afirma que já viajou em discos voadores. Foi aqui nos fundos de uma casa simples, na cidade de Barbacena, em Minas Gerais, que Tadeu diz ter visto pela primeira vez um disco voador em agosto de 79. Isso aqui era uma horta, não havia essa plantação de milho. E ele estava na sala da casa, vendo televisão com a noiva, quando de repente sentiu uma espécie de impulso, uma necessidade de chegar até esse ponto. E chegando lá, eu presenciei alguma coisa estranha, porque tinha uma estrela diferente no céu. E ela piscava e apagava e reacendia em outro lugar. Mas de repente ela começou a baixar. Ela veio baixando, 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 clareando todo o terreno. E eu, desesperado, sem controle do meu corpo, a única coisa que eu consegui realmente fazer foi soltar o meu corpo e cair para frente. Caí de cara no chão. E aquela luz me envolveu. Eu senti alguma coisa gelatinosa tocar o meu corpo. Foi a única coisa que eu me lembrei, que eu me lembro até esse momento. A noiva dele, na época, Marileia Martins, não se lembra de ter visto nada porque teve medo de chegar até aqui. Mas se lembra perfeitamente de como é que ele voltou para casa. Ele tinha, assim, o rosto pálido e parecia mesmo que ele tinha visto alguma coisa do outro mundo, né? Estava, assim, bem diferente do Tadeu que eu conhecia. A ex-noiva do Tadeu acha que ele está dizendo a verdade, mas e o povo na rua? Será que as pessoas acreditam numa história tão estranha? Eu tenho a impressão que esse cara é louco. Tudo é possível, né? Acredito sim. Eu acho que ele sonhou. Ouviu muito filme do ET, né? Não só acredito, como já vi um objeto voador não identificado. Conversa fiada. A grossa mentira. Só acredito se eu for. Tadeu afirma que depois daquela noite de agosto de 79, passou a manter contato frequente com os discos voadores. A família dele em Barbacena diz que a personalidade de Tadeu mudou muito por causa desses estranhos encontros. Ele ficou muito diferente. Chegou a ficar até agressivo conosco, porque ele sumia, não falava um dia, chegava tarde ou não voltava para casa. E a mãe ficava muito preocupada. Sempre parecia meio assustado. A gente não compreendia o que tinha se passado com ele, né? Ah, mas agora a história fica ainda mais fantástica. Enquanto vivia em Barbacena, Tadeu não entendia o que é que estava acontecendo. Ele disse que via as luzes, mas que não percebia o significado daquelas experiências. Quando se transferiu para Brasília, conheceu um dos mais respeitados ufólogos brasileiros, o general Moacir Uchoa. O general disse a Tadeu que em Brasília ele teria um contato que mudaria sua vida. E que pela primeira vez se encontraria cara a cara com seres extraterrestres. O encontro aconteceria em outubro de 88, a 60 quilômetros de Brasília, perto da estrada em direção a Palmas, Goiás. Eu cheguei nesse ponto aqui e de repente surgiu um raio no céu. Fez um zigue-zague e aquela luz foi crescendo e começou a bailar aqui nesse ponto aqui. Eu vou pousando lentamente aqui, neste ponto. A nave, ela tinha uns 6 metros de diâmetro, mais ou menos, por 4 metros de altura aproximadamente, e soltava muitas luzes de várias cores. Na hora que eles abriram a portinhola,
né? Aí eu fiquei naquela posição assim de vamos ver o que vai acontecer. Não, ou eu corro ou eu morro, eu vou ficar aqui. Aí saíram 4 seres de dentro da nave, ou da luz, dessa luz. Veio caminhando um pelo centro, um pela esquerda e outro pela direita. Eu achei interessante o que saiu pela direita, na realidade, a esquerda deles. Ele saiu aquela corridinha, mas era uma corridinha parecendo uma coisa meio robotizada, e olhando a cabecinha assim, aquele olhão grande, né? Ele foi se aproximando de mim, né? E levantou a mão direita, fez uma saudação. E me convidou, eu entendi que fosse um convite para entrar na nave. Aí eu abaixei, entrei, e eles me convidaram para que eu deitasse numa espécie de maca. Eles pareciam aqueles zumbidos entre eles. Um passou para o outro um aparelho, ele passou sobre o meu corpo e eu adormeci. Depois de um tempo eu acordei, saí da nave, a gente se despediu e eu senti uma queimação na orelha, né? Que eu só fui ver isso em casa, quando eu cheguei na minha casa. Luzes no céu brilhando, será que eles estão chegando? Silêncio quebrado na noite, o mistério nos envolve forte. Olhos grandes nos observam, vozes que ninguém escuta. Será que é sonho ou verdade? A invasão é realidade. Aliens vêm no espaço, com sua nave em alta velocidade. Nosso mundo vão explorar. Será que vão nos conquistar? Tecnologia além da nossa, seres de outros sóis. Com eles podemos aprender, ou será que vamos temer? No nosso podcast vamos contar histórias de outro lugar. Prepare-se para a verdade que está além da realidade. Aliens vêm no espaço, com sua nave em alta velocidade. Nosso mundo vão explorar. Será que vão nos conquistar? Tecnologia além da nossa, seres de outros sóis. Com eles podemos aprender, ou será que vamos temer?